Pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, primeira coisa que precisamos saber, por que um triângulo é chamado de triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo interno reto, aquele que forma um ângulo de 90 graus. Por isso, então, ele leva o nome de triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos, mais esse 90, tem que fechar um total de 180 graus. Então, esse ângulo mais esse e esse tem que dar 180 graus. Se um é 90 e um é 30, o que falta para fechar 180? 90 mais 30, 120. Fechando 180, falta 60. Então, achei o meu ângulo que estava faltando. Então, será sempre assim. Se um ângulo é 90, como sempre, e o outro é 45, o que falta para fechar o 180 é 45. Se um ângulo é 44, o outro vai ser 46 e assim por diante. Os ângulos, eles têm a soma juntas 180. Depois que a gente já sabe sobre os seus ângulos, a gente precisa saber o seguinte: quem são seus lados? Eu tenho que saber primeiro quem é o meu ângulo de 90 graus. Eu sei que o ângulo reto é 90 graus, então sempre à medida que está o lado oposto a esse ângulo é chamado de hipotenusa. Então a maior medida do meu triângulo será a hipotenusa e ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Então, partindo disso, eu vou observar o seguinte: eu tenho esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo que eu vou observar, quem vai estar no outro lado desse ângulo? Se eu estou olhando daqui para cá, o cateto que está do outro lado vai ser o cateto oposto. E o cateto que está junto ao que forma o ângulo, que está juntinho do ângulo, é chamado de cateto adjacente. Agora vamos olhar por outro ângulo. Esse ângulo aqui, se eu estou olhando para esse ângulo aqui, e vamos excluir esse ângulo aqui, então quem está ao lado oposto, cateto oposto? Esse aqui, já vai mudar. Então, se eu estou observando esse ângulo, o cateto oposto será o C. E o cateto adjacente é aquele que está juntinho do ângulo, seria o B. E a hipotenusa não vai mudar, sempre vai ser a maior medida e é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, cateto adjacente nada mais é que o lado do triângulo adjacente junto ao ângulo de 30 graus. Quem é o cateto oposto? O lado do triângulo que está na posição oposta ao triângulo, ao ângulo de 30 graus, nesse caso, né? Ou de 60 será o caso C. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto do triângulo. Então, vamos lá. Agora eu quero saber o que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, as razões trigonométricas no triângulo retângulo nada mais é do que o seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo. Quem é o ângulo agudo? Aqueles ângulos que formam um triângulo ali. No caso aqui, se eu tenho um ângulo de 90 graus, os meus outros dois ângulos, se eles são menores que 90, eles são chamados de ângulos agudos. Então, o meu seno de alfa nada mais é que... Como que eu vou encontrar um seno? Nada mais é que eu pegar a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Abreviando essa fórmula, é seno de alfa, que é igual a cateto op, pode ser o O, pode ser o op. Então, a abreviação aqui, vocês utilizam o que fica mais fácil para vocês. Cosseno. Cosseno de alfa, nada mais é que cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é a fórmula para a gente utilizar. Então, abreviando cos de alfa, nada mais é que cateto ad sobre a hipo. Agora eu quero a tangente de um ângulo agudo. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Abreviando, a tangente a gente pode abreviar ela como tan, como tage ou tange, tá? Muitas pessoas utilizam o que fica mais fácil. Alguns livros utilizam tage ou tan. Tange, né? De alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esses ângulos aqui são os ângulos mais comuns, os que mais aparecem nos problemas no nosso dia a dia. Então, esses são chamados ângulos notáveis. São os ângulos que surgem com maior frequência, no caso o 30, o 45 e o 60. A gente pode utilizar duas tabelas, tá? A tabela em que os valores não foram convertidos. Eu tenho seno de 30 graus, 1/2, seno de 45,
raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Mas nessa tabela aqui, na verdade, existe uma tabela do 1, na verdade, de todos os ângulos convertidos já, feito a divisão. Por exemplo, 1 dividido por 2, 0,5, utilizando a calculadora. Quanto que dá raiz de 2 dividido por 2? 0,707, e assim por diante. Então, já foi feita essa conversão para ficar mais fácil. Então, nós vamos utilizar essas tabelas e esses valores mais comuns nos nossos cálculos. Então, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui, ó. Aqui eu vou dar um exemplo de ângulos diferentes do 30, 45 e do 60. Eu tenho um ângulo de 37 graus, certo? Então, o que eu preciso saber? Quem é o cateto oposto ao ângulo de 37 graus? O 3. Então, o cateto oposto é o 3. Quem é o cateto adjacente? Aquele que está junto do ângulo? O 4. E quem é a hipotenusa? A medida maior ou que está oposta ao ângulo de 90 graus é o 5. Sabendo todos esses valores, então a gente vai fazer o seguinte: vai calcular seno, cosseno e tangente desse nosso ângulo de 37 graus. Quem é o seno? O seno, eu não sei quanto que ele vale, né? Eu não estou com a tabela. Mas para isso, o que eu vou fazer então? Eu vou utilizar as medidas dos lados que eu já tenho. Então, para saber o valor desse ângulo. Então, cateto, ó, eu quero saber o seno. Seno de 37 graus, eu sei quanto que vale o cateto oposto, que é a fórmula, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou usar cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. 3 dividido por 5, na divisão, 3 dividido por 5, nada mais é que 0,6. Então, seno de 37 graus é 0,6. Agora, eu vou usar o cosseno de 37 graus. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente é 4, dividido pela hipotenusa 5. 4 dividido por 5, 0,8. Agora, eu quero a tangente de 37. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O meu cateto oposto vale 3 e meu adjacente vale 4. 3 dividido por 4, 0,75. Pronto, achei a tangente de 37 graus. Agora, nós temos dois exemplos aqui, básicos, para a gente só determinar quem é o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Bom, eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho um ângulo qualquer. Esse é o ângulo que eu estou analisando. Eu não estou pedindo outro, eu só quero esse. Então, eu vou observar. Quem é meu cateto oposto? B. Quem é o cateto que está junto do meu ângulo? Cateto adjacente. É o meu C. E quem é a hipotenusa da minha figura, que está oposta ao ângulo de 90 graus? A maior medida? A. Feito isso. Apenas isso, na verdade. Agora eu quero o cateto oposto. Cateto adjacente é a hipotenusa dessa minha figura. O ângulo que eu estou analisando é esse. Então, eu estou analisando esse. Quem é o meu cateto oposto? X. Quem é o cateto que está formando o ângulo junto com o ângulo? Ó? Cateto adjacente, Y. E quem é a maior medida que está oposta ao ângulo de 90 graus? Z. Pronto, determinamos quem é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Bem simples. Agora vamos usar seno, cosseno e tangente para aplicar para calcular situações do dia a dia da gente. Então, vamos lá. Quando que eu uso seno, cosseno e tangente numa situação prática? Vamos lá. Então, para isso, o que a gente precisa saber? A gente vai ficar com a folhinha da fórmula, para a gente não se perder. A fórmula do seno, cosseno e a tangente. Vamos botar aqui pertinho da gente, certo? Então, vamos lá. Quero saber... Ó, eu tenho um avião, ao decolar, sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus, certo? Ó, o avião vai subir, formando um ângulo de 30 graus. Após percorrer 700 metros, após percorrer os 700 metros, qual é a altura que ele... Quero saber essa medida aqui, ó. Qual a altura em que ele se encontra do solo? Observe o desenho do esquema. Bom, foi feito o esquema todinho, então o que a gente precisa saber? Vamos tirar os dados, certo? Então, os dados da minha figura. Os dados. O
que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto, que é igual a x. Eu não sei quanto ele vale. Eu sei que eu tenho um ângulo. E eu sei também que eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E que quem está do outro lado é a minha hipotenusa. Hipotenusa. Então, a minha hipotenusa vale 700 metros. Então, quem eu vou usar? Já que eu tenho cateto oposto e hipotenusa, qual fórmula eu vou usar? Eu tenho cateto oposto e hipotenusa, ó. Cateto oposto e hipotenusa se usa seno, porque eu não estou trabalhando com cateto adjacente, ó. Eu não tenho cateto adjacente, então eu só posso utilizar o seno. Então, eu vou usar o seno de 30 graus. Então, eu tenho cateto oposto sobre a hipo. Então, seno de 30 graus sobre a hipo. Então, como que eu sei quanto que é seno de 30 graus? Se o meu problema não está dizendo, eu vou utilizar a tabela. Quanto que vale seno? Ah, não esquecendo aqui de tirar o ângulo, tá? Ângulo 30 graus. Tá, então eu quero seno de 30 graus, eu vou lá procurar seno de 30 graus. Seno de 30 graus, ele vale 0,5. Então, 0,5 é igual ao cateto oposto, x, sobre a minha hipotenusa, que vale 700. Então, agora eu vou multiplicar em x. X vezes 1, x igual a 0,5 vezes 700. Então, 0,5 vezes 700 dá 350, como eu estou trabalhando com metros, 350 metros. Feito. Próximo, então, agora, nós vamos estar pedindo o seguinte. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta uma sombra, ó, a projeção da sombra, no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura da árvore. Então, eu quero determinar a altura da árvore. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu tenho o meu ângulo, né? O ângulo, ele é de 45 graus. Então, eu tenho o ângulo de 45 graus. Eu também tenho o quê? O cateto oposto. Cateto oposto vale H, é o que eu estou encontrando. E outra coisa, eu tenho o cateto ad, ó. Adjacente. Cateto adjacente. Eu não estou trabalhando com a hipotenusa, só o cateto adjacente. Cateto ad, que vale 15 metros. Quando eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou procurar a fórmula. Cateto oposto e cateto adjacente, qual fórmula? Aqui tem que usar a hipotenusa, eu não tenho hipotenusa no meu problema. Então, eu vou utilizar a tangente. Então, eu vou usar a tangente de 45 graus. Tangente nada mais é que cateto oposto sobre cateto ad. Cateto adjacente, não esquecendo. Então, vamos lá. Quanto vale tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus, então a gente sempre tem que ter a tabelinha em mãos. Então, se o valor não foi dado no problema, a gente vai... Tangente de 45 graus, vale? Ó, tangente de 45 graus. 1, que é igual ao cateto oposto, H. Cateto adjacente, 15. Multiplicando isso aí, eu vou encontrar H igual a 1 vezes 15. H é 15 metros. Então, quer dizer que a minha altura da árvore também é 15 metros. Vamos contando o terceiro problema. O terceiro problema diz o seguinte. Uma escada que mede 6 metros está apoiada a uma parede, certo? Sabendo que ela forma com o solo um ângulo de 30 graus e que a distância do seu ponto de apoio no solo
até a parede em metros então eu quero assim, ó. Eu tenho a escada, eu tenho a parede e tenho um ângulo de 30 graus. E ela foi apoiada, eu quero saber essa distância da parede até aqui, onde forma o ângulo. Então, o que a gente tem? O que nós já temos? Nós temos a hipotenusa, certo? Ó, porque aqui é o ângulo de 90 graus. Quem está oposto, 6 metros. Então, a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Ah, tem outra coisa. Eu tenho o ângulo, certo? Eu tenho o meu ângulo aqui, ó. Esse ângulo, eu estou usando o cateto oposto, eu tenho algum valor aqui? Não, eu não tenho. Então, eu não quero o cateto oposto. Mas eu quero encontrar o cateto adjacente, que vale x. Então, quando eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Olha só, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Esse usa cateto oposto, eu não tenho, eu não uso. Aqui também tem cateto oposto, eu não quero. O único que eu posso utilizar que tem cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, nós vamos aplicar o cosseno por isso, porque só quem pode utilizar hipotenusa e cateto adjacente é o meu cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual cateto ad sobre a hipo. Quanto que é cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é 0,866 e assim por diante. Na verdade, são todas reticências, tá? Reticências. Ele tem continuação, tá? Ele é um número decimal que não tem fim. Mas ali a gente vai usar só as 3 primeiras casas. Igual x sobre 6. Multiplicando isso aqui vai dar x igual... Quanto que dá? 0,866 vezes 6, que é 866 milésimos, na verdade, esse valor, né? Na prática, no cálculo, isso aqui vai dar x igual a 5,196, tá? Nós podemos simplesmente arredondar esse valor, x igual a 5, como eu vou arredondar até aqui, até uma casa, depois a vírgula, como esse número é maior ou igual a 5, eu vou acrescentar um número a mais no 1. Então, vai ficar 5,2. Estou trabalhando com metros, né? Feito. Agora, vamos para o quarto exemplo. Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Hélio foi direto para casa. Direto de casa para a escola, e a Ana passou pelo correio, depois seguiu em diante a escola. Como mostra na figura, de acordo com os dados apresentados, qual a medida do ângulo alfa na casa de Ana? Então, como que nós vamos calcular isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa saber, eu tenho um ângulo, esse é o meu ângulo, certo? Eu quero calcular esse ângulo aqui, ó. Eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que eu tenho cateto oposto, que vale 103,92 metros, e eu tenho cateto ad, ó, o meu cateto ad, que dá 60 metros. Se eu tenho cateto oposto e cateto ad, qual fórmula que vamos usar? A fórmula que a gente vai usar, tendo os dois catetos, ó, aqui eu preciso da hipotenusa, e a hipotenusa a gente não está pedindo nada. Ó, então, nesse caso aqui, eu vou pedir a tangente, porque eu estou utilizando os dois catetos. Então, vamos para a tangente. Tangente de alfa, que a gente não sabe quanto que ele vale, mas sabe que cateto oposto sobre cateto ad. Tangente de alfa é igual a 103,92 dividido por 60. Fazendo essa divisão, fazendo a divisão de 103,92 dividido por 60, vai dar 1,732 milésimos. Então, vamos lá. Procurando na tabela qual é o ângulo, qual a tangente que dá 1,732. Vamos procurar na tabela. Bom, pegando a tabela,
Ó, 1,732. Tangente. Qual a tangente, ó, de 30, de 45, que chega a aproximadamente aquele valor? É o 60. Então, a tangente de 60. Então, alfa nada mais é que 60 graus. E eram esses 4 exemplos de aplicações, pessoal.